Qual a importância da gente saber essa questão da obsolescência? O alerta que a gente precisa ter é quando efetivamente é o momento de estar mencionando e até planejando quando o componente, a peça, ela vai sair de linha. Olá, conversadores e conversadoras de elevador! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço que você sabe, criado especialmente para você que atua no segmento de elevador. E hoje, episódio especial, é o Conversa Legal no Elevador com a doutora Andréia. Tudo bem, doutora Andréia? Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar mais aqui nesse novo episódio. Seja bem-vinda, doutora Andréia, porque a gente vai falar de um tema que, inclusive, foi você que indicou, que eu acho super pertinente, que é sobre obsolescência, de uma forma geral, e modernização. Então, a gente vai falar um pouco desses conceitos, porque acabam se confundindo aí, e tem cláusulas específicas para isso, que a doutora Andréia me alertou, e que, de verdade, eu não tinha tomado atenção. Mas antes da gente começar a falar, agradecer a Infolev, nosso patrocinador querido, que está aqui com a gente desde o comecinho do canal, dando aquele suporte e aquele apoio para a gente estar aqui gravando para vocês. Bora lá falar do tema? Doutora Andréia, por que você propôs esse tema aqui para a gente? Qual a importância da gente saber essa questão da obsolescência? Então, Kátia, acho que assim, o ponto principal é o alerta que a gente precisa ter, né, nós enquanto empresa, e o contratante, o cliente, quando efetivamente é o momento de estar mencionando e até planejando quando o componente, a peça, ela vai sair de linha. E aí eu estou diante de um contrato com peças e que eu tenho uma cláusula no meu contrato, onde eu estabeleço ali que peças que não são mais fornecidas, né, não estão mais sendo fabricadas, houve uma mudança tecnológica, portanto, embora eu pague um contrato com peça, eu vou ter que pagar essa peça à parte, eu enquanto cliente, né? Então, me chamou muita atenção, porque de que maneira eu, enquanto cliente, posso estar tranquila em saber que o que você está me oferecendo, que eu vou ter que pagar, não era uma peça que, se eu tivesse trocado lá atrás, dentro do meu contrato, eu não precisaria estar pagando agora por essa nova tecnologia. Entendi. Tá? Eu vou trazer um ponto. Gente, eu sou do século passado, tá? Eu entrei no segmento de elevador em 98, quando a gente começou a ter as grandes modernizações, aí falar do tema, tá? E eu sou daquela época em que a gente começou a substituir os relés para os microprocessados, então modernização começou a ser tema. Existia uma dúvida muito grande da área comercial sobre essa questão, né, de modernização, porque no contrato de manutenção integral a gente tem ali dizendo que a gente vai substituindo as peças e tudo mais. E a gente adotou como critério de diferenciar o que é uma substituição de um componente e uma modernização quando você dá um upgrade tecnológico para o equipamento. Então, assim, é importante a gente falar desse conceito, porque vai embocar no que você comentou aí dessa cláusula, né? Então, se eu tenho um upgrade de tecnologia, né? Estou trocando um equipamento que tinha um quadro de comando já microprocessadores muito antigo, uma tecnologia muito antiga por um novo, vai dar mais velocidade, vai dar economia de energia, vai tirar o degrau. Eu estou fazendo um upgrade tecnológico. Ponto, legal, a gente vem de uma modernização, inclusive produtos Infolev aí, né? Tá tudo claro, né? Agora, quando a gente está falando de obsolescência, existem dúvidas, porque a gente tem ali, inclusive na cláusula do contrato, alguns contratos têm 20 anos, outros 10 anos, que você garante a substituição daquele componente.
Mas, assim, ainda ficou confuso para mim o que é uma obsolescência mesmo. Principalmente quando a gente fala de itens eletrônicos. Por exemplo, uma placa. Compra uma placa de um fornecedor, que pode ser inclusive a Infolev, né? E a Infolev avisa que não vai mais fabricar aquela placa porque já não tem mais componentes no mercado. E isso acontece, tá, gente? Isso é o item que você está falando, por exemplo, não tenho mais como achar esse componente no mercado. Eu não estou te propondo uma atualização tecnológica, mas eu não tenho como substituir aquela placa por uma placa igual, idêntica. Isso é quando a gente está diante de uma questão legítima, Tá. né? Ou seja, eu realmente estou trocando porque não fabrica-se mais, vamos ter que partir para essa. O ponto é, se eu não mantenho um planejamento médio, longo prazo, de componentes, de equipamentos, onde existem contratos de manutenção com peças. Tá, a gente está falando mais com peças, com certo? Peças. Estou falando mais com peças para o olhar de que eu já pago por um contrato com peças. Então, vou voltar no tema, tá, gente? Tá. Só para a gente exemplificar. Eu tenho um contrato com peças, em que eu tenho um item específico, eu falei placa, mas pode ser qualquer outra coisa, que ele acaba sendo substituído ali com uma frequência X, e está dentro do contrato. Uhum. Tá. Chega um momento que eu passo a não encontrar mais esse componente no mercado, ou se eu acho, ele é caríssimo, porque ele é raro. E aí eu chego para o cliente e falo, ou a gente moderniza esse equipamento, né? E aí eu substituo todo o sistema, já faço um upgrade, a gente sai desse problema, ou a gente vai ficar com esse equipamento, mas eu não tenho mais como assumir o custo que antes, sei lá, era 1.000 e agora passou a ser 15.000. Estou dando um salto bem grande para deixar bem claro. É isso, né? Isso. Eu não tenho como atender o teu equipamento pelo mesmo valor, porque já não é mais 1.000, agora é 15.000. Como que a empresa de elevador se protege em relação a isso? Tem uma cláusula no contrato que a gente consiga deixar isso claro? Tem, que é as que a gente costuma adotar, né? De falar que eu dou essa garantia de 10, 20 anos, né? Passado esse prazo, teoricamente, eu não tenho como dar mais essa garantia e, portanto, o cliente tem que estar ciente que a troca, né? Principalmente se necessário fazer a troca de diversos itens do equipamento, o ideal é se partir por uma modernização. O que eu quero comentar, a gente está falando da modernização, pensando no equipamento como um todo, mas eu quero trazer, além da modernização, pensando no equipamento como um todo, em peças pontuais. Primeiro, questão do planejamento. Eu deixei de fazer um planejamento, mas eu deixei intencionalmente. Porém, os meus técnicos que vão lá fazer a manutenção sabem e têm as fichas de atendimento, chamados, que algo talvez tenha que ser substituído. E eu sabendo que aquela peça vai cair em desuso, descontinuada, o que eu, empresa, faço? Me calo, deixo passar, mantenho o equipamento, teoricamente, não com uma funcionalidade adequada, até que aquela peça, totalmente estressada, precisa ser trocada. Só que eu troco ela já no âmbito de uma nova substituição, de um novo pedido, embasada numa norma técnica. Tá. É nesse contexto que eu quero falar sobre o ponto da peça. E o que acontece aqui? Nesse momento, se eu estou falando de uma peça individual, ou se eu estou falando de vários componentes do equipamento, eu também posso chegar para o meu cliente e falar, olha, seu equipamento está precisando de uma modernização. E, na verdade, ele não está precisando de uma modernização. Ele ainda é possível manter como ele está, trocando as peças, obviamente, essenciais, né, para dar continuidade, né? Então, aqui, Kátia, quando a gente fala é legítimo, sim, a cláusula para preservar
empresa de manutenção, em falar que eu dou essa garantia de 10 ou 20 anos, partindo daí eu não tenho como garantir, portanto você vai pagar, tá perfeita. Porque isso é um Já é? alerta, tá, André? Tem alguns contratos que não tem essa cláusula, tá? Tá. É claro que a gente estima, né? Antes eram 20 anos, depois 10 anos, e hoje a gente pode pegar alguns componentes que fica obsoleto até muito mais rápido do que isso, né? E Exato. quando eu tô falando de obsolescência, tô falando exatamente de você não encontrar um que seja parecido, né, no mercado para substituição. Então, isso é o primeiro alerta. O segundo alerta, que eu acho que é o que você está falando, é a gente se planejar. Sim. Se planejar e também não empurrar com a barriga e ser muito claro e transparente com o cliente, é isso? É isso mesmo. Até mesmo na hora, né, de eu passar o contrato para ele assinar, explicar sobre essa cláusula. Porque da mesma forma que eu, empresa, deveria fazer esse planejamento, a empresa também deve fazer esse planejamento. Você sabe que esse item me lembrou um caso real de um cliente que eu já atendi, e ele comprou uma carteira, né? Uma carteira ali, e no pacote vieram alguns equipamentos de uma empresa local e que fechou. E aqueles elevadores bem Frankenstein mesmo, sabe? Quadro chinês, que monta com algumas coisas e tudo mais. Claro, o equipamento está dando um problema. E como na carteira que ele comprou, esses equipamentos estavam com manutenção integral, porque como era essa empresa que montava, ele colocou a integral. E está passando exatamente por esse problema, né? Para dar manutenção hoje e ser sustentável no contrato, o ideal seria modernizar os equipamentos, porque está bem difícil de fazer, né, para manter. E ainda contrato de manutenção integral, imagina o custo. Muito... E aí não tem a cláusula, tá? Os equipamentos têm mais de 10 anos, não tem a cláusula e tá num problema. Tem essa discussão. Tá numa discussão, tá? A ponto de realmente demitir o cliente, porque não tem muito o que fazer. E aí, nesse caso, de fato, você acaba tendo que rescindir mesmo, né, o contrato, porque eu acredito que uma nova que chegar vai seguir com a mesma sugestão, né, orientação que a outra está dando. O risco que eu vejo também nisso que você está falando é que muitas empresas de elevador, para fazer carteira, elas acabam assumindo esse tipo de equipamento, sabendo que você vai ter grande dificuldade de dar manutenção para ele, e assume até um contrato de manutenção integral, que é com as peças, e se coloca numa armadilha totalmente desnecessária. E não alerta o cliente sobre o problema que isso vai causar. Né? Exatamente. A gente tem que pensar ao contrário, né? Não só olhando pelo cliente, mas pela empresa. Porque, de fato, ela mantendo na sua carteira equipamentos cujos componentes já não vão estar mais atuando, é um risco altíssimo que ele assume. Primeiro, porque esse contrato vai acabar ficando para ele desvantajoso, desequilibrado. Sim. O tanto de, talvez, atendimento que ele vai ter que fazer, né? E geralmente no escopo dos nossos contratos, tem o atendimento, né, fora do horário e está dentro do valor. O custo, né? Fica altíssimo. Fica altíssimo o custo, tá? No mais, o que eu vejo? Vai precisar aprovar peças que, portanto, não vão estar mais, né, ativas, vai ter que buscar novas que não estão no contrato e que a gente sabe, né? O condomínio precisa de aprovação, valores são altos. Enquanto isso, o equipamento pode ficar parado, os impactos que vão trazendo na hora que você acaba aceitando e correndo esse risco de pegar um equipamento que já seja antigo e que não vai ter uma vida útil muito grande. Agora, né? voltando no caso da obsolescência mesmo que você falou, vamos pensar que a empresa de elevador, ela não está agindo de má fé, não, tá? Ela está querendo ali dar uma tratativa para o cliente, mas, de fato, a peça está dificílima de ser encontrada. Como que ela pode se proteger? Tem como notificar o cliente de que a coisa tá complicada, que ela já não tem mais como encontrar esse componente? Como que ela se protege? Pode, sim, deve.
seja uma notificação, seja um e-mail, né, onde ela vai trazer ali comprovações que essa peça, a duração que ela tinha enquanto era fabricada e informações que ela vai poder buscar até do próprio fabricante. O fabricante costuma manter no seu site, né, na sua linha ali de negócio, aquilo que já não está mais sendo fabricado. O que eu acho que tem que tomar muito cuidado, geralmente os fabricantes costumam avisar com uma certa antecedência, portanto, se você não está ali atento, isso pode virar contra você, porque, teoricamente, entra naquele exemplo que eu dei, que você já estava sabendo, poderia ainda ter utilizado aquela peça que serviria ainda para o meu equipamento, mas você esperou para agora me vender, porque ela não está dentro do meu contrato. Quer dizer, você não fez um estoque que você deveria ter feito para garantir, porque você sabia que eu estava na sua carteira e você não fez. Isso aí. O cliente consegue entrar com esse tipo de argumento? Consegue. Obviamente, ele vai precisar de um apoio, né, de um especialista Os independente. Consultores independentes que estão aí, exatamente para validar. E por experiência, com certeza, de outros clientes que eles já têm. E até o consultor independente vai conseguir informação de fabricantes que o condomínio propriamente não conseguiria, com certeza, né? Com certeza. E é muito comum o fabricante colocar, ou até mesmo um exemplo, que ele não atende mais, por exemplo, aquele componente que ele está fabricando hoje, ele não atende mais aquele tipo de equipamento. Ou seja, se eu comprar ele e colocar no equipamento, ele vai queimar, né? Que foi um caso que eu tive recentemente. Ou seja, o fabricante avisou, né? Comunicou, mas a empresa continuou comprando e queimando e colocando de novo o mesmo que iria dar problema. Esse é, assim, um exemplo que eu estou dando mais atípico aqui. Mas ele consegue, sim, o cliente vai conseguir. Mas acontece muito. É um atípico, mas acontece. Então, ele vai provar, e aí a gente fala tecnicamente, tá? Questões técnicas irrefutáveis, né? Não é uma opinião, não, ela está ali exatamente para isso. E, de certo, assim, posso estar extremamente enganada. Acho que o fabricante que não avisa, ele, inclusive, está cometendo um descumprimento por ele não avisar. Ah, sim, né? Até porque tem regras muito claras, Exato. né, para os fabricantes, né? Exatamente, que eles precisam avisar. Descontinuidade. Garantir que aqueles que foram comprados e que estão ainda dentro da sua vida útil, né, dentro do período de vida útil que o fabricante dá, se ali quebrar, ele tem que ter a peça no seu estoque para trocar. Sim. Então, por exemplo, ele dura 3 anos, eu estou no meu 2º ano, e ele já não fabrica mais, queimou, eu tenho mais 1 ano, ele tem que me substituir. Certo. Tá? Certo. Você me traz aqui um alerta para as empresas de elevador. Eu acho que a gente tem amadurecido bastante, sabe, André? Nos últimos 7 anos que eu venho atuando com as conservadoras aí, multimarcas. Então, por exemplo, no começo eu via que não tinha cuidado nenhum com os contratos. Tenho muitas pessoas que me pedem, eu te encaminho. Você tem sido bastante procurada para fazer a revisão dos contratos, que eu acho que isso é um amadurecimento bastante forte. Eu acho que o próximo passo é associar o que tem realmente nos contratos com a organização e o planejamento técnico. Eu acho que esse vínculo, essa amarração, a gente ainda está um pouco distante. Sim. O que eu quero dizer com isso, né? Quais são as regras de contrato de manutenção integral, até onde eu vou, que não me exponha a um risco jurídico, que é exatamente o que você está falando. Eu vejo muitas vezes o contrato de manutenção integral, principalmente aquele que é totalzão, que as multinacionais elas têm muita restrição para fazer o totalzão, que cobre 100%, né? Eu vejo que algumas conservadoras, elas
oferecem esse tipo de contrato, né? E sem limites técnicos. E aí vai trazer muitos riscos jurídicos sim, mesmo, né? Com certeza. Assim, Kátia, acho que a gente teria que ter, né, dentro da empresa, quem fizesse essa análise operacional, fazendo as conexões entre equipamentos, o tipo, quando foi aplicada aquela peça, quando eu cheguei aquela peça já estava, principalmente as peças que têm uma certa durabilidade, mas que tem uma, assim, a queima dela vai trazer uma questão financeira muito grave, né? Então, começar a fazer essa investigação, por quê? Com esse cenário mais claro, que a empresa consiga chegar, ela melhora, inclusive, na sua proposta com o cliente, Sim. Entendeu? E até mesmo o que ela vai pôr naquele escopo de trabalho. É um equipamento X que traz certas situações, porque eu já identifiquei em históricos que eu tenho dentro de casa. Eu vou dizer que eu só vou cobrir até 2 vezes a queima dessa peça. A terceira já não mais, sabe? Então, assim, são essas questões que a gente tem que sair do básico, né? E começar a olhar e ver oportunidades naquilo que eu estou oferecendo, que a gente acha que está sendo bom, e eu tenho mais coisas para aproveitar. E eu sempre falo, né? Quando a gente faz aquela vistoria técnica, a vistoria técnica não é só para você estipular o valor do contrato, né, e tudo mais, mas é para você dizer até se você quer aquela tecnologia ou não. E quando eu falo de tecnologia, não é só o quadro de comando e a máquina. Você vai ter inversor, você vai ter operador de porta, você vai ter uma série de componentes ali que você precisaria estar com o selastro, né, o amortecedor que fica lá no poço. Quer dizer, tem uma série de componentes que você precisaria dar uma olhada para colocar exatamente isso. Olha, o seu contrato é com peças, mas esse item aqui eu não tenho como atender por conta disso e aquilo. É isso aí. Né? Então, ele vai ficar fora, ele vai ficar na minha cláusula de exclusão. Eu acho que isso é realmente um amadurecimento que a gente precisa ter no segmento. Sim. Eu acho que uma outra ideia, por exemplo, pegou o equipamento, a primeira manutenção, o equipamento já é seu, mas nessa primeira manutenção é a que pode resultar numa mudança daquilo que eu já fechei com o meu cliente. Entende? E aí ajustar isso até nos meses mais posteriores. Sim. Mas deixar claro com ele. Por quê? Porque esse equipamento, eu consigo interferir nele quando ele passar a ser meu efetivamente, eu ser o responsável técnico. E simplesmente chegar, passar os olhos, não é o suficiente e vai ficar uma visão muito míope para mim. A não ser, claro, que seja algo muito evidente, que pelo meu conhecimento eu já sei que vai dar BO ali, eu não vou ficar me comprometendo muito com aquela peça. Mas é uma dica também que, assim, é sair um pouco do normal para passar a trazer questões diferentes, que vai ser bom, inclusive, pro cliente. Perfeito. Né? Excelente ponto. Tá. Mais alguma dica essencial aí para a gente fechar o tema? O mais importante de tudo, tanto para o lado da empresa, para o lado do cliente, é fazermos os registros, tá? Perfeito. O contrato está assinado? Tá, porque a gente tem uma mania muito grande de falar, mas eu tenho contrato, mas está na cláusula. Gente, contrato você põe o que você quiser, entendeu? Vai ficar bom para mim ou não vai ficar do jeito que eu quero. Na verdade, é a prática que vai mostrar a realidade dos fatos, que amanhã, se você precisar delas, é a que você precisa ter. Por isso, esse registro, seja o registro por e-mail, seja hoje por WhatsApp. O WhatsApp é prova, eu sempre falo isso, e ajuda muito, seja escrita, seja um áudio. Passem a monitorar, passem a fazer esse planejamento, senta com o seu cliente, né, investigue efetivamente a razão do equipamento estar dando problema. Então, são essas dicas que eu dou que, assim, financeiro hoje é o que comanda, tá? Sim. Ação judicial
ela é ruim para ambas as partes, porque o risco financeiro é muito gigantesco, além da morosidade, né? Um processo desse, ele vai para uma perícia técnica, ele vai para uma decisão de primeira instância, ele vai para recurso. É moroso, é caro, é cansativo, traz um estresse absurdo, né? É isso aí. Legal, muito obrigada por alertar sobre esse tema, acho ele fundamental, acho que a gente precisa discutir mais sobre esse assunto, acho que ele é pouquíssimo abordado, sendo que as tecnologias, elas estão cada dia entrando na obsolescência mais rápido do que a gente via no passado. É isso aí, a gente encerra por aqui esse episódio. Até o próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.